E para nós começarmos a falar de reino, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor juntamente comigo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, no verso 17. Mateus 4, 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Me permita colocar algumas premissas aqui, para que nos ajude e nos apoie durante esse mês. Você irá ouvir reino de Deus, e ora você irá ouvir reino dos céus. E estamos falando da mesma coisa, tá bom? Nós estamos falando de sinônimos, tá? Nós iremos ver 31 vezes a palavra reino dos céus, ainda no livro de Mateus. E nós iremos ver aproximadamente 70 vezes reino de Deus no Novo Testamento. Existe uma explicação para isso, uma explicação aceitável para isso, que o livro de Mateus foi escrito por Mateus. Mateus, sendo judeu, ele estava escrevendo o livro de Mateus para os judeus, e o judeu, por sua vez, eles se limitam em pronunciar o nome de Deus. Então, Mateus, ao invés de dizer reino de Deus, ele vai falar reino dos céus. Mas ambos estão falando da mesma coisa. Amém? Mateus, no capítulo 3, nós iremos ver o início do ministério de João Batista. No verso 2, nós iremos ver o teor, o conteúdo da mensagem na qual João Batista ele veio anunciando. Verso 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E agora o que nós estamos vendo é Jesus começando o seu ministério no capítulo 4. Jesus já tinha se batizado, Jesus tinha sido levado ao deserto pelo poder do Espírito Santo, e ele já tinha retornado, e agora ele vai começar o seu ministério. E neste momento, o que nós estamos vendo é Jesus anunciando o mesmo teor, o mesmo conteúdo da mensagem de João Batista: eis que é chegado o reino dos céus. O chegado aqui está próximo, E aqui é uma ideia contínua, não é de algo estático, é algo que começou e ele vai continuar acontecendo. O que nós estamos vendo, irmãos, é algo elementar. Pastor, o que é algo elementar? É base, O que nós estamos vendo aqui é Jesus estabelecendo um marco. O que nós estamos vendo aqui é Jesus colocando um ponto de partida. O que nós estamos vendo aqui é uma mensagem que até hoje ecoa e está viva e eficaz. E essa mensagem ela é contínua e ela irá se findar apenas na volta de Jesus. Então, quando nós falamos de reino, é importante nós entender que não se fecha, ele não se encerra. Não é uma mensagem ultrapassada, não é um episódio isolado. Pelo contrário,
Durante esse mês seremos ministrados muito sobre o reino. E nós iremos ver em alguns momentos que em determinadas passagens o reino dos céus vai ter tido como lá no final, né? Ou se concluir ele no final. Mas não significa, irmãos, e aqui é um parêntese muito importante, que o reino é algo para ser vivido na eternidade. Pelo contrário, o que Jesus ele está colocando aqui para mim e para você, para a humanidade, de uma forma geral, eis que é chegado o reino dos céus. Quando nós falamos de reino, o reino de Deus, ou o reino dos céus, de fato nós não estamos falando de um povo, não é sobre um grupo de pessoas. Quando nós falamos de reino dos céus, nós estamos falando de governo, nós estamos falando, está totalmente relacionado a governo dos céus. Nós estamos falando que quando Jesus ele estabelece isso como princípio, Jesus ele está trazendo com ele o governo de Deus para ser vivido aqui na terra. Ele está trazendo e estabelecendo isso como premissa. Fiz uma observação aqui. Eu particularmente sempre cito a respeito disso. Você, se não ouviu aqui na igreja eu pregando e falando sobre, em algum lugar talvez você já ouviu falar sobre metanoia. E metanoia, ela é tida muitas vezes como o expandir a mente, né? Então você aprende algo, está aprendendo algo novo, então é o eureka, né? Daquela... Ou seja, houve uma metanoia naquele momento, a sua mente ela se expandiu, né? Você aprendeu algo novo. Só que o sentido de metanoia na Bíblia, ele é um pouco mais profundo. E ele está totalmente ligado à mensagem de reino dos céus. Porque o metanoia no grego, ele significa arrependimento. Preste atenção nisso. Metanoia, ela significa a sua origem, tá? Não é um significado derivado para a Bíblia. É a origem da palavra no grego. Ela significa arrependimento, tanto espiritual como intelectual. Significa mudança de direção e mudança de mente. O que nós estamos vendo aqui, a mensagem anunciada por João Batista, depois a mensagem anunciada por Jesus, que ele estabelece como um marco, é uma mensagem de metanoia. O que ele está estabelecendo para a sua igreja, o que ele está estabelecendo para nós, é uma mensagem de metanoia. E o que significa isso para nós? O que de fato eis que é chegado o reino dos céus? É o que está um pouquinho antes desse versículo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. De fato, meu irmão, aqui eu e você estamos recebendo uma chamada para o arrependimento. Não existe arrependimento apenas com os lábios. E não será possível alguém entrar no reino dos céus, preste atenção. Não será possível alguém entrar no reino dos céus sem um verdadeiro arrependimento. Sem arrependimento não é possível. Eis aqui a base da mensagem de reino. Ei, se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. O que significa para mim e para você, não é aquele arrependimento vazio. Não é sobre, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre graça. Que particularmente eu não gosto muito de falar no altar sobre graça. Porque é complexo.
e o tempo não nos permite, mas preste atenção nisso. Não é uma graça barata, não é um arrependimento do Senhor, eu pequei e vou seguir a minha vida porque eu estou indo para os céus. Não, não é sobre isso. Arrependimento é uma tristeza dentro de nós. E essa tristeza nos gera a ter uma conversão. Conversão no sentido de mudar de direção e voltarmos de fato o nosso coração para Deus. A mensagem de reino para cada um de nós, a premissa para reino é arrependimento. Que sem isso ninguém verá a Deus. É um convite para mim e para você para mudar de direção. Pastor, o que significa mudar de direção? Você já deve ter escutado sobre isso. Com certeza, em algum momento, sobre conversão. Eu me converti, pastor, agora eu virei crente. Eu frequento a igreja. Isso é muito pouco, irmãos. Isso, melhor, não é sinal de nada. Porque podemos frequentar a igreja e de fato o evangelho não ter impacto na nossa vida. Você neste momento pode estar me ouvindo falar, mas a palavra não entrando no teu coração. Neste momento você pode estar sentado ouvindo a palavra, mas pensando em outras coisas, e de fato a palavra não ter poder sobre nós. Lembre-se que reino é sobre governo de Deus. E governo de Deus não é uma meritocracia, ou não é uma democracia. O governo de Deus é teocrático. É um governo de um rei com os seus servos, aonde eu sempre digo aqui também, e parece ser rude isso, aonde a minha opinião não importa, aonde as minhas vontades não têm muito sentido, e somente prevalece a vontade de Deus. Não existe acordo, não existe negócio. Qualquer coisa além disso, irmãos, é um romantismo teológico para tentar massagear os nossos egos e tentar nos trazer uma ideia que está tudo bem e vai ficar tudo bem. Não é verdade. Foi por esta mensagem que João Batista morreu. Foi por uma mensagem de reino que pediram a cabeça de João Batista. Não pode ser uma mensagem romantizada, afinal custou a vida de João Batista. E depois Jesus será perseguido pela mesma mensagem. Os seus discípulos serão perseguidos e mortos pela mesma mensagem. Mensagem de reino, mensagem que produz vida, mas a mensagem, irmãos, que nos coloca de joelho, a mensagem que nos arrebenta por dentro, a mensagem que traz dentro de nós um profundo desespero pelos nossos pecados, e que nos coloca de pé para não voltar a mais cometer as mesmas coisas. A mensagem de reino é uma vez que eu me coloco de pé, eu já não mais me ajusto na minha ótica, e a partir de agora eu me ajusto à ótica de Deus. Nada mais importa a não ser a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais vale.
eu e você, quando nos convertemos, ouvimos falar sobre arrependimento. Eu e você, quando nós nos convertemos, nós aprendemos que você deve pedir perdão todos os dias. Amém? E assim praticamos. Amém? Se não for a cada dia, dá uma acumulada aí, 3, 4 dias. Alguns aprenderam a deixar só para a ceia do Senhor, então deixa o mês inteiro acumulado, e depois desenrola um pergaminho espiritual de todos os seus pecados, e ali confessa diante do Senhor. Eu não quero parecer rude, mas não serve para nada se não tiver arrependimento. Se não produz em nós um desejo de mudança, não serve para nada. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, muitos chegarão diante do Senhor e vai falar: Senhor, olha o que eu fiz. E o Senhor dirá: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Você pode produzir, e a igreja, templo, agora, ela nos ensinou a fazer isso com uma habilidade incrível. Você pode produzir, você pode servir. Eu, pastor Felipe, posso pregar, posso gastar a minha vida por amor às pessoas, posso morrer com 90 e poucos aninhos de vida, tendo todos os dias dado a minha vida por amor ao Evangelho. Se eu não me arrepender profundamente e viver uma vida segundo o poder do Evangelho, irmãos, eu ficarei fora. Mensagem de reino é as boas novas. Pastor do céu, aonde estão as boas novas? Pois bem, você não merece nada, Ele te deu tudo. Essa é as boas novas. Você não fez nada para merecer, mas Ele, com infinito amor, te capturou. Essa é a mensagem do reino dos céus. Ei, eu e você estávamos escravizados pelo poder do pecado, prisioneiros de Satanás, e Ele nos tirou das trevas para o reino do seu Filho amado. Essa é a mensagem de reino. Homens e mulheres imperfeitos, incapazes, que se tornaram príncipe e princesas. Mas que se arrependeram profundamente, irmãos. Nós temos falado muito sobre avivamento na nossa igreja. Nós temos orado, relógio de oração, sala de oração, turno de oração, vigílias. E nas nossas orações temos clamado, pedindo um avivamento. Não virá avivamento enquanto não houver arrependimento. Enquanto nós não chegarmos de fato na reflexão de que eu sou pecador. E talvez essa oração, irmãos, é assim: Senhor, eu sou pecador e eu não quero mudar. Talvez esse é o estado atual. Se esse for o estado atual, é assim que você deve orar. Senhor, eu não quero mudar. Eu gosto de viver assim. Miserável homem eu sou, mas eu suplico, Jesus, arranca de mim. Aí presta atenção, tenha coragem para fazer essa oração. Você pode até falar que quer continuar assim,
O Senhor arranca. Tira do caminho que está atrapalhando. Aqui nós podemos entender o que a palavra do Senhor nos diz. Nós cortarmos ou arrancarmos um olho, se aquele olho está nos levando para o inferno, é melhor chegar lá com um só do que com os dois. Aqui nós podemos compreender de fato o que é cortar uma mão, se de fato aquilo me aponta para o pecado. Não é um canibalismo. Olha aí, pastor Tiago, quase um trava-língua, hein? Mais um. O pastor Tiago está fazendo trava-língua com nós hoje ali, eu e o pastor Codemir, e não saía a palavra de jeito nenhum. Canibalismo não é sobre isso, mas é o quanto custa a tua salvação. Você não pode pagar, mas o quanto custa a sua salvação? Quanto você cobraria pela sua mão? Aos que dançam, só o dedão do pé. O dedão do pé é o responsável pelo equilíbrio. Só o dedão do pé. Quanto custa? Pois é, meu irmão, Cristo tem chamado a tua igreja para viver uma mensagem de reino. O Senhor está nos chamando, irmãos. A gente veio de discipulado, né? Era para ficar um pouco mais leve, mas vai ficar durante o mês. Tenha fé. É só eu não pregar. Nem eu e nem o Cadu. Achei um pior que eu. Mas irmãos, é isso. Poderíamos encerrar por aqui. É isso. Seria muito mais fácil chegar para você aqui, irmãos, e falar o seguinte: faça uma oferta pelos seus pecados e vai ficar tudo bem. Sairíamos daqui todos felizes, todos indo para o inferno, mas todos felizes, até que o inferno chegue, estaríamos felizes. Mas não é para isso que Cristo te chamou. Sabe, irmãos, o que nós temos feito aqui é dar doses homeopáticas, para que de fato a gente venhamos a chegar numa maturidade, conforme a palavra do Senhor nos diz em Mateus no capítulo 6, a ser teleios, maduros. E de fato eu e você não conseguiremos, se nós aos pouquinhos não formos dando alguns passos. É um passinho de cada vez. Mas eu quero te dizer, o reino dos céus está acessível para cada um de nós. Dons espirituais pertencem ao reino dos céus. Ministério pertence ao reino dos céus. Poder do alto pertence ao reino dos céus. Muitas vezes pedimos por tudo isso, mas não rasgamos as nossas vestes. Sabe quem tentou fazer isso? Aquele jovem que tentou comprar o poder de Paulo. Por quanto você quer nesse aí? Me dá este poder. Muitos, irmãos, têm acreditado nesse fantoche, nesse misticismo, de que é possível chegarmos em algum lugar sem arrependimento, sem vida com Deus. Não tem, irmãos. Não dá. Pense da seguinte forma: se fosse tranquilo, Jesus não seria morto.
se não causasse um impacto interno, as entranhas torcessem, Jesus não seria chamado de príncipe das trevas. Estevão não seria morto à pedrada. João não seria jogado numa ilha para morrer, depois de ter sido colocado num caldeirão, com óleo quente, depois na ilha de Pátmos, cercado de serpentes, para morrer lá. Entende? Paremos de fantasiar o Evangelho e vivamos o reino dos céus. Verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curava. Alguém virá pregar depois e pode falar sobre isso. Cura é resultado do reino. Entende? Eu vivo o reino e acesso. Eu trago à existência o inexistente. Ei, para aqueles que estão vivendo o reino, irmãos, não há poder do inferno contra a sua casa. Você será um instrumento na mão de Deus. O Senhor usará a tua vida para libertar os cativos. Mas isto é resultado da mensagem de reino. Pastor, por onde começar então? Arrependei-vos. E volte o seu coração a Deus. Só a Deus. Só a Deus.